Bem, gente, Fabíola tá chegando aqui e daqui a pouco a gente começa, viu? Fabíola já tá chegando, tá vindo. Eu vou distraindo vocês aqui um pouquinho com o piano. Eu amo muito essa música. Vamos ver quem reconhece. Alguém conhece essa música? Fabíola já tá chegando, viu? Tá só no banheiro ali, se ajeitando. O dia hoje foi corrido. Ai, a Fazinha. Boa noite! Que saudade! Pati Romero, Patrícia, que saudade, viu? Obrigada por estar conosco. Júnior, a Dinanuque, a Gabriela, Gabi, que alegria! Ei, prima! Deixa eu posicionar aqui a câmera no lugar certinho pra gente fazer essa live maravilhosa que vai impactar muito vocês hoje. Fui tomar uma duchinha ali correndo. Ai, meu celular. Fui tomar uma duchinha ali correndo, porque a gente acabou de chegar da rua. Quase que a gente ia fazer essa live na rua. Hoje nós vamos falar de um conteúdo tão importante que é a comunicação. Grécia, minha amada, bem-vinda. O conteúdo que nós vamos falar hoje, ele é realmente muito transformador. Ei, Luísa, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. O que eu tenho observado é que as pessoas, muitas pessoas, e como eu tenho atendido muitas pessoas, né, para treinar em busca de objetivos, as pessoas em busca de objetivos, o que acontece é que as pessoas falam assim: ah, não tem jeito para mim. Eifá. As pessoas falam assim: ah, eu não consigo resolver esse problema, não tem jeito para mim, e começam a desistir. Tem um objetivo profissional, às vezes de saúde, quer emagrecer e começa e desiste. Hoje eu vou trazer uma orientação. Eu peço que você esteja com papel e caneta na mão, porque hoje eu vou trazer uma orientação e técnica para você transformar, para você mudar seus resultados, programando a sua mente para uma vida abundante. Ei, Paula, que saudade! Que delícia! Sejam muito bem-vindos, Sheila. Ei, Matheus. Vocês conhecem alguém, ou você mesmo talvez seja essa pessoa que se sente tão incapaz de resolver? Às vezes o problema não é tão difícil, mas você não consegue sair daquela situação, daquela zona de conforto. Muitas vezes é uma condição financeira, às vezes é a condição espiritual que você vai se mantendo ali devagar durante muito tempo. Hey! Biolada, como que é o seu nome? Eu não tô conseguindo reconhecer pela fotinha. Ei, Roberta, Tia Finha, Felipe, primo. Ei, Tati, que bom que você entrou, seja muito bem-vinda. Sabe quando as pessoas começam a sentir, eu ia falando pra vocês, essa questão da saúde que é muito comum. Ah, quero emagrecer 5 quilos,
10 quilos e passa anos e anos e anos. Ah, Roseli! Seja muito bem-vinda! Que alegria ter você aqui! Sempre eu te vejo! Então você passa anos vão passando e o que falta é essa mudança na mentalidade. Porque você não consegue sair daquele patamar financeiro que muitas vezes é um patamar de escassez, onde você está sempre com dificuldade. Às vezes é no seu relacionamento conjugal. É no seu relacionamento conjugal onde você não consegue comunicar com seu esposo. Você percebe que tem sempre aquela, parecendo que é uma engrenagem sem graxa, né? Uma engrenagem sem óleo, e vai levando a vida presa em problemas pequenos, desafios que não são tão grandes, mas você não sabe como sair desse enrosco. Você já sentiu isso? Eu já me senti assim, em muitas situações, em várias áreas da minha vida. Aí uma hora parece que você começa a sair do lugar, mas daqui a pouco você cai de novo, volta de novo para o patamar anterior. Já conseguiu sentir isso? O que eu vou falar sobre comunicação hoje vai mudar os seus resultados. Se você está lembrando de alguém que precisa também ouvir esse conteúdo, convida. Como diz o Marco, manda aí o aviãozinho, convida. Chama para estar participando. Quero ver todo mundo aqui recebendo um conteúdo transformador. Eu tenho certeza que vai fazer diferença e muita diferença na sua vida. Muita diferença na sua vida. Ei, Aninha! Seja bem-vinda! Vamos começar, amor? Deixa eu ver. Vamos começar a turma. Vai vir, amor. A gente tá aqui no nosso home office. Fecha essa portinha, amor, do banheiro, por causa do ar-condicionado. Aqui em Valadares. Já mandei para várias pessoas. Não quero ninguém perdendo essa bênção. Kézia, obrigada, isso mesmo. Gente, hoje meu coração, assim, ardeu, pensando realmente nisso, nessa questão de quantas pessoas estão vivendo uma vida de escassez, uma vida medíocre, no sentido de mediana, por falta de conhecimento. Porém, o que eu quero falar com você hoje, eu não quero que fique só no cognitivo. É necessário também a gente ter uma disposição emocional para mudança. Uma disposição emocional. Não pense que ficar só trazer para a consciência, porém do conhecimento, aquela consciência só da teoria, não vai mudar a sua situação, não vai poder fazer muito por você. Então eu te peço uma entrega. Você que está ouvindo essa live, que está participando aqui com a gente, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada. Tenho certeza que é porque você tem um motivo de você estar ouvindo isso aqui hoje. Eu tenho certeza. Esse piano de abertura foi um show. Grécia. E a comunicação tem tudo a ver com a última live que nós falamos, que inclusive nós conseguimos salvá-la, colocar no YouTube. Então, aqueles que tiverem interesse de ouvir a live sobre perfil comportamental, a gente pode estar passando o link. E foi uma live maravilhosa, muito rica, e ela gerou muitos frutos. Eu posso confessar para vocês que um casamento que eu tive conhecimento direto foi salvo, foi transformado, foi restaurado. Então é um assunto que realmente salva as pessoas. E a comunicação está dentro dessa linha, a qualidade da nossa comunicação. Gente, eu vou começar levando você a refletir, primeiro trazendo um conhecimento. Primeiro eu vou falar de linguagem. A linguagem, ela é como nós nos expressamos com o outro
e nos comunicamos. A linguagem, ela não é só verbal, não são só as palavras, mas toda forma de expressão. Hoje eu recebi várias mensagens, né, de pessoas perguntando sobre essa questão da comunicação e jogando a culpa para o outro, né? Ah, mas eu não me comunico bem, eu não me relaciono bem porque meu marido também não ouve, porque ele também reclama, porque só eu que falo, achando que a comunicação são palavras, mas a comunicação, palavras são só 7% do poder da comunicação, da responsabilidade, tira aqui esse barulhinho, amor, da comunicação. O restante são todos os sinais não verbais que você está emitindo, o seu tom de voz, a sua expressão, o seu olhar, os seus gestos, tudo em você comunica. A linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Tudo comunica. Então, não é só essa linguagem verbal que está passando a comunicação. Tudo em você comunica. É verdade? Tem um experimento que a gente falou numa outra live, que é do Masaru Emoto. Que ele fez um experimento com a água. E nesse experimento, submetia os cristais de água a palavras de... Ei, Débora! Tio também, Débora, que alegria! Submetia ali as moléculas, a água, aos... Palavras positivas ou negativas, né? Só que não era só uma palavra positiva, amor, ódio, era ódio. Diz muito mais. É mais de 90% é a minha comunicação não verbal. Então, eram as palavras ditas e também as entonações, as melodias, botava rock, botava e tem também, rock pesado. Algum experimento que colocava só a palavra escrita também. E eu vou falar uma coisa para você. A palavra pensada, ela também tem um poder. E ela tem um poder de construir ou de destruir. A palavra lançada. E isso é bíblico, né? Eu saber que as minhas palavras, a minha comunicação, ela tem um poder. Só que hoje, né, a gente não teve hoje o tempo de sentar para dividir, você vai falar disso, eu disse, nós juntos aqui vamos construir esse momento de comunhão junto com vocês. Obrigada, Elile, que alegria. O que eu quero trazer, o meu coração, o que o meu coração falou bem forte comigo hoje, para trazer para vocês, né? E eu e Marco, a gente tem tido muita comunhão sobre isso, e tem trazido muita mudança no nosso lar. Muita comunicação. Muita comunicação. Não é a comunicação com seu marido, com seu patrão, com seu filho, também. Mas é a comunicação que você tem com você mesmo. Seu diálogo interno. É o que você tem comunicado para você. O que você pensa sobre você e comunica a seu respeito. Tem construído ou tem destruído a sua vida? Porque as palavras, elas são profecias. E são profecias autorrealizáveis. Uma palavra lançada, ela tem um poder de realização. Verdade. E isso, várias religiões, inúmeras religiões estudadas, falam do poder da palavra, sobre, não é só a Bíblia. Porém, hoje a ciência também, tudo que Deus fala, desde o princípio, hoje a ciência vem trazendo comprovação. A psicologia hoje comprova o poder da palavra na saúde, dessa comunicação, não só da palavra proferida, a palavra também pensada, a qualidade dos pensamentos que eu tenho resulta na sua saúde mental e emocional. Olha para os resultados que você tem tido. Olha para os resultados que você tem tido. O que você tem pensado de você mesmo. Qual é a comunicação que você está lançando para a sua vida?
ainda que você não fale essa palavra, porque a palavra lançada ela é muito, muito séria, né, amor? Muito. Ela causa um efeito, um poder. Ela é uma energia. Essa experiência do Masaru Emoto é tão interessante que os cristais de água, o que ele fez? Ele congelou a água, tirou lâminas de água congelada e pôs num microscópio muito poderoso, ampliou várias vezes e fotografou as moléculas da água. E os cristais que se formavam. A gente tá combinando, amor. É, Sem querer. os cristais que se formavam com palavras de amor eram. As fotos são cristais harmônicos, bonitos. E os cristais que se formavam com palavras de ódio, de terror, de medo, eles eram catastróficos, eles eram desorganizados, eles eram feios, desarmônicos. Então, a primeira pergunta que eu lanço para vocês é o seguinte: sendo o ser humano 70% água, o quanto as suas palavras têm transformado as suas moléculas em figuras magníficas, admiráveis, ou em figuras desastrosas, desfiguradas? O quanto os seus pensamentos e suas palavras têm afetado diretamente a composição das moléculas da sua água? Isso é científico, isso foi comprovado. Fica a pergunta aí para vocês refletirem. Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, que olha como Deus criou o universo. Como Deus criou todas as coisas. Como ele criou as plantas, os animais. Como ele fez a separação das águas. Quando ele fez a restauração do mundo depois né, da primeira destruição. As palavras do seu poder. Se você não acredita, se você né, não tem a Bíblia como a palavra de Deus, eu te peço que considere no seu coração isso que nós estamos falando para você. Deus é o princípio de todas as coisas. Verdade. E ele falou, haja luz, houve luz. Ele falou, haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima, fazendo firmamento, e houve essa separação. Haja porção seca, e fez a separação de águas e porção seca. E assim Deus foi criando com a palavra haja. E tem uma pessoa aqui que eu quero falar, uma pessoa do meu lado, que falou em voz alta que ia comprar um Kia Soul de teto vermelho, coisa que para mim era inimaginável. Hoje a gente tem um Kia Soul teto vermelho. Funciona? Funciona. Palavra lançada. Essa experiência do carro é interessante, porque a gente sempre teve um carro popular e um carro melhor, que era o dele, que na verdade a gente usava para viagens também de família. E eu queria muito ter esse carro. Poucas coisas materiais eu pedi ao Senhor, mas isso era uma das coisas que eu pedi. Mas eu não declarava, porque eu achava que não é prioridade, né? Mas um dia eu lancei uma palavra, foi no ano de 2018, não liberou as fábricas Kia Soul no Brasil. Então, mamãe entrou. Benção, mãe! Sempre eu dou benção na live, viu, gente? Perdão. E eu não tinha nas concessionárias, eu tinha ligado em todas as concessionárias, inclusive aqui na nossa cidade tem concessionária da Kia, e eu fui lá, estive lá, e o rapaz falou assim, não sei por que não teve esse carro, esse modelo em nenhuma, e não veio nenhum carro pra gente, nenhum. Quando chegou próximo do final de 2018, eu entrei no carro do Kia, um carrinho pular, e falei assim, eu entrei no... Tem como silenciar? Eu entrei no carro que eu tinha e falei, enchi o tanque e falei, este é o último tanque cheio dentro desse carro. Falei desse jeito, do nada. E quando foi passando uma semana, meu tanque demora a acabar, tá? Que eu só dirijo para ir pra faculdade em alguns lugares aqui. Aí eu tava passando, o tanque foi chegando no meio tanque e todo mundo que entrava dentro do carro eu falava assim, é o último tanque cheio dentro desse carro, porque o próximo vai ser no meu Kia Soul. Nós não tínhamos o dinheiro separado para comprar um carro novo nesse período, né? E não estávamos com pretensão de troca, mas eu comecei a declarar isso. Eu tinha ido na concessionária alguns meses atrás. Eu cheguei a comentar com uma colega minha
e falei assim, eu acho que não vai dar certo esse negócio de o último tanque cheio não, porque tá acabando, já tinha gasto mais de 2/3, 2 quartos do tanque, né? Então, mais da metade. Eu falei, acho que não vai dar certo, não. Nesse dia, aí eu falei, não, que é isso? As palavras têm poder. Vai dar certo sim. Esse é o último tanque meio, esse tanque cheio meu dentro desse carro. Gente, no mesmo dia, eu recebi uma mensagem no meu celular. Tudo bem? Aqui é fulano que trabalha na concessionária Kia. Você ainda tem interesse num Kia Soul? E eu tinha feito no meu mural e colado esse carro no meu mural. Você ainda tem interesse no Kia Soul? Porque a gente está recebendo um aqui na loja. Aí ele falou, quer fazer um test drive? Eu perguntei, esse carro é para teste ou para vender? Aí ele respondeu, para vender. Eu falei, que cor é o carro? Porque se fosse branco do teto vermelho, já que eles já tinham pedido, né? Eu falei assim, eu ia falar, é meu. Sem saber se tinha realmente a condição. Mas eu estava proferindo o quê? Palavras. Ele falou, vou conferir. Porque ele ficou sabendo que o dono pediu um carro azul. O dono da concessionária, de última hora, mudou o carro. Mudou 2 vezes. E nesse dia eu fiquei proferindo desde o momento da manhã. Que não. E anulando a palavra que eu falei que não ia dar certo. O dono pediu um azul, depois mudou para um branco, aí depois ligou que ele só pediu um. Aí pediu branco com teto vermelho. Se a gente tem um poder incrível. Aí eu falei, vendido. Lógico que nós, como os bons negociadores, negociamos até o último momento, né? Negociamos bastante. Não foi uma compra imediata, mas o carro, eu senti, eu fiz uma viagem antes de ter o carro na mão. Eu enxergava o carro, já meus olhos enxergavam ele de laço vermelho. Ganhei. Tô vendo aqui, pescando a sua anotação aqui, parece que tem muito conteúdo aí, né? Não, mas dá para falar. E eu queria aproveitar aí para vocês tirarem um print da tela e colocar no seu story, né? Sobre essa live. Para que a gente marca a gente, para depois a gente republicar o story. Para a gente alcançar mais pessoas, divulgar e alcançar mais pessoas. Hate! E o que acontece? Se as coisas materiais a gente cria, a gente está criando tudo, a gente está criando o nosso casamento. O que você tem proferido? O que você tem profetizado em relação à sua vida conjugal? O que você tem profetizado em relação aos seus próprios sonhos? E a sua vida com Deus, a sua vida espiritual? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Eu quero explicar para vocês sobre padrão linguístico, porque muitas vezes a gente vai falando de forma inconsciente e falando assim, poxa, eu nunca termino o que eu começo, nada que eu faço dá certo. Dinheiro não nasce em árvore. Ei, filha, princesa, dinheiro não nasce em árvore. Ou então a pessoa começa a falar... Sabe uma coisa que eu já ouvi muito de pessoas cristãs, filhos de Deus, que amam a Deus? Hello! Pessoas que amam a Deus e falam assim, ser cristão é sofrer, ser cristão é carregar uma cruz, ser cristão é sofrido. E não consegue cumprir uma palavra que diz, alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Amém. Ser cristão é alegrar no Senhor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O negar, sim. Para negar, eu não preciso sofrer. Eu posso até sentir dor, porque eu estou negando prazeres da minha carne. Por amor a Deus, por amor a que cada um de vocês tenha Cristo formado dentro de vocês. Mas não é uma vida triste, não. Eu tenho um padrão linguístico para mim, que ser crente é muito bom. Os benefícios de ser crente. De ser cristão, de acreditar em Deus. De ter um tesouro em vasos de barro. Gente, eu vou contar uma experiência aqui da minha filha, de 13 anos de idade. O Senhor é real e Ele é nossa fonte de alegria.
Ela falou pra mim ontem, ela tava mudou pro 8º ano, mudou de vários professores, ela tava preocupada com várias matérias, né? São matérias novas. E ela hoje, e ontem nós trocamos ideias sobre isso, e ela hoje falou assim, por que eu tô triste? Por que eu tô preocupada? Ela disse que caiu uma ficha para ela. Eu não tô indo buscando Deus. Eu me dei uma afastada. E ela disse que entrou pro banheiro porque, olha só que incrível. Comunicação. Muitas vezes... Não conta. Então, vou só resumir. Muitas vezes, eu tenho uma experiência de orar na madrugada... orar na madrugada e entrar para um lugar que não vou acordar ninguém, que eu possa chorar na presença do Senhor, ler a Bíblia. E fiz isso muitas vezes dentro do banheiro, dentro de um quarto que não está sendo usado, né? Usando um momento meu com Deus. E meus filhos passaram a fazer isso espontaneamente. Eu não falava antes, que eu às vezes entrava para um lugar mais reservado e muitas vezes era o banheiro. Puxa vida, hein? Que legal. O meu filho mais velho, uma vez ele falou assim, mamãe, ele estava orando, ele era bem mais novo na época, ele estava orando, tendo um momento dele com Deus, buscou um lugar de silêncio. Não fala assim, minha casa, eu não construí na minha casa um cantinho de oração, não tem um lugar, vou falar do padrão linguístico, não tem um lugar de oração, tá aqui, ó, eu deixei um esquema, tá? Não vou perder nada. Pode deixar que ao lado da influente tem um estável aqui, viu? Eu tô de olho, ó. Gente, tudo que for falado aqui, pode ser uma experiência, saiba que essa live, a gente não vem aqui por conta própria e fala assim, vamos falar isso aqui? Tem dependência de Deus, tem oração, e eu creio que tudo que for falado aqui vai estar servindo para quem está ouvindo. Eu vou terminar cada conteúdozinho que a gente começar. Eu tenho certeza que para alguém é importante essa experiência de intimidade com Deus, de tempo sozinho com Deus. Talvez seja isso que você está precisando para mudar seus resultados, os resultados da sua vida. Verdade. A experiência que a minha filha teve hoje, vou contar o resumo do resumo do resumo, é que ela orou, ouviu o hino, leu a Bíblia e ela falou, mãe, eu me senti muito, muito alegre. E decidi, ela tem 13 anos e ela colocou o alarme dela. Ela sempre faz isso, mas hoje eu tinha tirado o alarme dela para ela dormir um pouquinho a mais. Voltou para 5:30 da manhã porque ela falou, eu quero o meu tempo com Deus. É assim que eu tenho que começar o meu dia. Qual o padrão seu de comunicação quando você acorda? Ritual, né? Os rituais de acordar. Você se entrega à preguiça, ao sono? Uma dica, quando você levanta, seu corpo está desidratado, porque você passou a noite toda dormindo, sem beber água. Quando você toma um copo d'água, você já começa a ganhar um pouco mais de energia. Levanta, vai escovar os dentes, não fica botando 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Não põe soneca, gente. Eu levanto para fazer meu ritual do acordar, para fazer minha leitura da Bíblia, cansada e com sono muitas vezes. E vou despertar já no joelho, depois de um tempo ali que eu tô clamando, invocando. E a gente tem rituais. Um dos nossos rituais, e eu vou falar muito disso aqui hoje. No seu não tem o horário, né? Mostra, põe um que fica o horário pra gente acompanhar o tempo. Aqui, ó. Tá, gente? Encorajamento, a experiência dela. Isso. Eu espero realmente encorajar vocês com essa experiência. Quando nós acordamos... Pri, bem-vinda! Que saudade, minha amiga! Você também é do céu. Tem uma missão linda. Quando nós acordamos, gente, não tenha medo do ridículo. Porque quem tem medo do ridículo não chega ao extraordinário. Verdade. Escreve essa frase. Quem tem medo do ridículo não chega ao extraordinário. Eu ensino isso para as minhas clientes em sala, deitada ainda na cama. Como é que a gente faz, amor? Preguiça. Alegria, alegria, alegria. Tô alegre? E louva a Deus. Começo a falar, clamar, Senhor Jesus. Primeira palavra que eu falo é o nome do Senhor, é a respiração da vida. E aí eu começo a fazer as ativações de recurso. A comunicação não verbal. Anota, Débora. Eu vou combatendo o poder
de tristeza, de depressão. O poder de tristeza, o poder de depressão que uma palavra maldita, ou um pensamento, ou uma comunicação caída tem sobre a minha vida. Eu começo a combater, clamando o nome do Senhor. Eu começo clamando o nome do Senhor, falando alegria, falando mesmo, alegria, alegria, botando um sorriso, movimentando esse músculo, como chama, amor? Esse músculo aqui da bochecha, esse sorriso verdadeiro. Então, quando eu faço isso, eu começo a liberar serotonina. Se alguém lembrar, coloca aí. Eliane, anota todas as dicas que eu vou dar hoje, gente. O que vocês, se vocês praticarem, são dicas práticas. A sua vida vai mudar. Sua vida nunca mais será a mesma. Verdade. Isso tem mudado a minha vida. Vai mudar rápido ou vai mudar devagar, dependendo da intensidade emocional que você colocar na prática dos exercícios que eu vou passar para você aqui hoje. Eu fiz um curso de gerenciamento de empresas e a gente pôde ver a palestra de um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, é Pietro. Então o Pietro falou algo tremendo, que ele levou os lucros da sua empresa para lugares extraordinários. Ele começou a estabelecer uma meta e depois que estabelecia uma meta, ele colocava vezes 10. Puxa, vezes 10, então ele quer ganhar 100 mil. Aí ele colocava lá vezes 10, 1 milhão. Puxa, para 100 mil por 1 milhão é muito grande. Aí ele respondia, o que você prefere? 100% da meta pequena ou 50% da meta grande, extraordinária? Opas! Claro que é 50% da meta extraordinária, já é 5 vezes maior que a outra. Então, isso que nós estamos falando tem uma analogia com isso. Né? Então, nós acordamos, alegria, estou estabelecendo minha meta lá em cima, não estou alegre, mas se eu chegar a 50% já estou melhor. Né? Eu me olho para o espelho e falo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Certo? Estou estabelecendo metas, objetivos extraordinários, altos. O meu corpo, o meu cérebro, toda a minha estrutura está se preparando para grandes conquistas. Então, como que a gente tem acordado? Como que a gente tem comunicado? Uma vida de derrota, de mesmice, de rotina, é isso que a gente vai obter. Ou até piores resultados. Mas quando nós estabelecemos uma comunicação elevada, nós temos também, igualmente, uma vida elevada. Ô Marco, eu vou aproveitar a deixa da Li, que ela colocou assim, por que usam muito o termo extraordinário? Para falar de padrão linguístico. Com o passar do tempo, Li, a gente vai mudando gírias, mudando palavras que a gente incorpora no nosso vocabulário. E nós temos buscado viver com pessoas que têm buscado o extraordinário para a vida delas. E de tanto ouvir o extraordinário, a gente passou a usar também o extraordinário. Porque a gente contagia as pessoas com a nossa companhia. Então, não só o que eu comunico, mas eu também absorvo o que o outro comunica para mim, né? Então, de tanto a gente falar, e realmente extraordinário, porque a gente tem buscado, a gente sempre faz uma avaliação de 0 a 10, como está o nosso casamento, de 0 a 10, quanto está a minha vida com Deus, né? Meu tempo de oração, quanto tempo eu gasto na leitura da palavra, de 0 a 10, como está a minha comunhão com aqueles que também buscam a Deus, de 0 a 10, quando está a minha intimidade com meu marido, né? A gente está sempre avaliando. Só que eu acredito que mesmo se você se der um 10, tudo que tá bom pode ficar melhor ainda. Pode ou não pode? Só que o que acontece é que a gente se acostuma com um padrão muito baixo. Se acostuma com 5, se acostuma com 6. Gente, eu tenho um desejo no meu coração fortíssimo e que me move, é o que faz a gente estar aqui nessas lives, é o que faz a gente estar passando conteúdo. Eu desejo ser vencedora, a vencedora de Apocalipse. Ser vencedora nas coisas de Deus. E desejo levar muitas pessoas a serem vencedores comigo. E o Marco também, né, amor? Sair do ordinário. O ordinário como o próprio nome diz, ordinário, sentido
original, o sentido etimológico da palavra, é aquilo que acontece na ordem do dia, é o normal. Acordar, ter o seu dia e dormir. O extraordinário é você buscar coisas maiores, você se desafiar todos os dias. Todo dia eu posso ser uma pessoa melhor, todo dia eu posso amar essa belezura de uma forma melhor, todo dia eu posso ser um pai melhor do que ontem. Eu não preciso me conformar ao ordinário, mas eu posso almejar o extraordinário. Né? A Bíblia ensina isso, que nós temos que ter os olhos voltados para os céus, né? Para as coisas que estão lá no alto. Então eu não miro as coisas aqui da terra, mas estou sempre mirando as coisas lá do alto, o extraordinário. Eu fui transferido para uma outra dimensão. Então é essa experiência que nós temos e essa experiência que nós queremos passar para você por meio de padrões linguísticos. Então vamos lá, Deixa eu só falar uma coisa para Eliane aqui. Eliane, eu quero que você me mande um direct, tá? Depois da live, a gente vai ter uma troca um pouquinho. Eu quero que você me mande um direct para ajudar todo mundo. Veja se tem diferença nisso aqui que eu vou falar. Eu tenho que emagrecer. Eu preciso emagrecer. Agora, olha a diferença. Eu quero emagrecer. Eu tenho que ser uma vencedora. Eu preciso ser uma vencedora. Agora, eu quero ser uma vencedora e eu decido ser uma vencedora. Quando eu tenho que, quando eu preciso de, parece uma obrigação e uma carência. Uhum. Então, isso é um padrão linguístico que precisa ser modificado. Verdade. E começo a usar palavras que vão fazer com que meu cérebro busque a saída. Eu quero e eu decido ser uma vencedora. E o que é que o vencedor faz? Um plano de ação. Para ser um vencedor, o que é que eu preciso cumprir? Para ser, eu vou ser uma vencedora. Isso. Mudar, sabe, Eliane, e todo mundo que está ouvindo, talvez o que você está vivendo hoje está totalmente ligado ao seu padrão linguístico. O que é o padrão linguístico? É um conjunto de palavras, é um conjunto de expressões que eu uso e se torna, e repetidamente eu vou usando, e se torna uma verdade para mim. E talvez você tenha esse padrão porque você ouviu a vida inteira, ouviu e foi incorporando aquilo como uma verdade para você. Tem duas formas de você se libertar dos padrões e criar um novo resultado para você. Gente, o que eu tô falando aqui, eu não tô dizendo que não tem pessoas que não possam adoecer emocionalmente por falta de alguma substância química no corpo e uma deficiência orgânica. Todo mundo que sentir um sintoma de tristeza, de que vai perder, de que não tá, que as coisas não vão dar certo, é a falta de um hormônio que deveria estar funcionando aí e não está. Mas são raros os casos que o seu corpo não está produzindo porque ele não tem a capacidade de produzir. O que eu quero te dizer é que eu não sei a estatística, mas que a maioria, eu vou chutar aqui de 90% para cima das pessoas que estão aqui nos ouvindo e do planeta, tem a capacidade, tem uma farmácia interna com a capacidade de produzir toda a química necessária para ter saúde emocional e felicidade. Verdade. Todos vocês. Gente, eu não quero fazer esse teste com vocês, mas olha aqui, eu vou virar de lado para vocês verem minha postura. Tá muito perto, né? Mas se eu fizer isso aqui, ó, com meu ombro, cair meu ombro e minha cabeça por 2 minutos, tem psicólogo que pratica isso dentro do consultório para mostrar para a pessoa que ele precisa mudar a postura. Se eu fizer isso, eu começo a entristecer. Com 2 minutos eu já mudei meu estado emocional. Encosta pra cá, amor. Você apareceu na live. Tamo junto. Tamo junto. TMJ. Isso mesmo. Ui. Opa. Aí, eu começo a mudar meu estado emocional.
O pensamento que você permite ficar rondando a sua mente, o pensamento ele cumpriu o papel dele. O pensamento vai vir, o pensamento ruminativo, o pensamento negativo vai vir. Porém, você decide qual pensamento você vai permitir ficar na sua mente. E uma vez nós falamos aqui na live, tudo que está na Bíblia é possível praticar, porque Deus não ia te dar uma função, uma tarefa que não fosse possível. Ele falou, traga à memória tudo que te traz Esperança. esperança. Tô surpresa aqui. Pegadinha. Tudo que te traz esperança. Lamentações de Jeremias. Em Lamentações. É para você trazer a memória. Aí vem um pensamento negativo e você se apega a esse pensamento. Agarra esse pensamento, esse padrão linguístico que você vai alimentando. Olha só, gente. Eu vou falar uma lista. Eu quero que você procure identificar. Eu vou falar muito pouco, tá? Mas você, depois, por favor, faz isso por você. Por você. Escreve, senta, pega uma folha de papel em branco e escreve até você identificar seu padrão. Eu fiz uma listinha pequena aqui, bem resumida, de algumas coisas que vieram na minha mente, que eu tirei do livro do Paulo também, do Poder da Ação, que eu ministro o curso. Mas você precisa reconhecer cada área da sua vida, quais são os resultados que você não está satisfeito e pode ter um padrão linguístico aí. Um conjunto de palavras que formam em você uma verdade que está te mantendo nesse resultado. O primeiro que eu falei foi ser crente é sofrer, ser cristão é sofrer. Se você pensa que ser cristão é sofrer, é sofrimento, é dor, anota isso aí. Isso é um padrão. E se essa live tá fazendo sentido para você, printa aí e põe no seu story, viu? Não esquece não. Isso é muito importante. Não. Lembra. 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 Cortar esse padrão negativo. Tem pessoas que... Sérgio, meu coach... Uma das pessoas a quem eu devo muito, eu tenho muita honra, muita gratidão. Seja muito bem-vindo. Ele me ajudou a me libertar de muito padrão emocional, linguístico. Sérgio, eu tenho muita gratidão pela sua vida e estamos morrendo de saudade, né, amor? Verdade. É uma pessoa maravilhosa de convívio. Tudo. Que emite paz, luz. É um filho de Deus. Filho de Deus. Nosso irmão. Então, eu quero que você anota aí. Escreve. Se você pensa assim, homem nenhum presta. E olha para como tá o seu casamento hoje, ou se você talvez nem tem um relacionamento. Ou termina, né? Termina. Se você também pensa mesmo, mulheres são encrenqueiras. Tem pessoas que chamam a esposa de dona encrenca, mas vive brigando. Eu já vi. Eu conheço pessoas que falam assim, não é com dona encrenca, vou falar com dona encrenca. Você já ouviu isso? Uhum. Minha sogra linda, Dri. Bem-vinda, minha sogrinha. Casamento é uma prisão. E a pessoa não desfruta da instituição mais linda que existe, que é a instituição familiar. É bom estar casado, amor? É ótimo. Casamento é bom? É uma delícia. Delícia. Dinheiro é sujo. Já ouviu também? Ou você vive isso? Sérgio, nosso treinador, professor, fizemos vários cursos. Inclusive, gente, molei isso aqui para eles, para quem identificar. Eu vou pegar um exercício que o Sérgio passou para mim, porque eu vou passar para vocês. E eu quero mostrar que eu faço. Essa live tá cheia de surpresas. Tá cheia de surpresas. Fortes emoções, né? Eu não sei se você vai entender minha letra, amor. Então vamos lá para outro padrão linguístico. Sou depressivo. Tudo que eu faço dá errado. Já ouviu isso? Sou depressivo, tá sempre dizendo que é depressivo. Eu tenho uma história muito forte com isso. Num concurso público que eu fiz, o carro deu problema. E antes de buscar uma solução, antes de ver o que aconteceu, antes de ver se tinha algum caminho... Vem pra cá, Fá. Antes tinha algum caminho... Podia pegar duas cadeiras. O amigo meu pegou e deu um soco no sofá do ônibus e falou assim: eu sabia que esse concurso não era pra mim.
Enfim, para encurtar a história, conseguimos chegar a tempo para fazer o concurso. Ele foi reprovado, eu passei. Porque quando aconteceu isso, eu falei para ele, olha, isso aconteceu, para honra e glória de Deus, vai dar tudo certo. Eu profetizei o bem e gozei o bem. Cada um se farta do bem ou do mal que sai de seus lábios. Então, assim, qual é o padrão linguístico? Vamos lá, Fabiola, continua. Olha, tem pessoas que falam assim, eu tô falando, gente, não é ali, vou pegar esse aqui, não, eu tô falando e lembrando de casos que eu conheço, de amigas, de amigos, de pessoas, não combinando a roupa, ali, não falei isso no início da live, foi sem querer, você acredita? Eu nem sabia que a gente tinha essa roupa combinada. Primeira vez. Primeira vez que a gente usa essa roupa, não. Uniforme. Toca aqui, nada é por acaso, né, amor? Gente, tem gente que fala assim, eu sou pobre. A pessoa tem boa condição. A pessoa tem boa condição e fala assim, eu sou pobre. Eu sou pobre, eu não posso ter isso não, eu sou pobre. Tem as coisas e fica, eu sou pobre. E a pessoa vive pobre mesmo. Ela vive, tem gente que fala, eu sou um erro. Gente, essa é a comunicação interna. Eu falei com vocês que era para mudar o mindset, para mudar a forma de pensar. O exercício que o Sérgio passou foi o seguinte, e eu vou passar para vocês, e hoje eu passo para os meus coaches, meus clientes. Vamos lá ver o que é isso. Só que o Sérgio pegou pesado, porque eu vou falar com vocês assim para repetir 20 vezes um novo padrão. Depois que você identificar o seu padrão, gente, não tenha vergonha também. Escreve aí qual o padrão negativo que você tem. Eu tinha muitos. Eu falo assim, eu não sou boa gestora. Eu sou desorganizada, então eu tinha muito medo dos compromissos, porque eu achava que se eu fizesse compromisso, eu ia me bagunçar com o horário, eu ia me bagunçar com tudo, eu não ia conseguir dar conta e eu não ia realizar. Uhum. Não tem vergonha, eu tô de olho no horário, nossa. Eu confessei esses dias pra Fabiola um padrão negativo meu. Confessa, escreve o seu também. Que era assim, eu me achava insuficiente em tudo que eu fazia. Então, se eu fazia algo no meu trabalho, um projeto, uma realização, por mais certo que desse, eu falava para mim, puxa, preciso melhorar, preciso de mais, puxa, nossa, a gente poderia ter alcançado melhor resultado. Então, eu tinha um padrão negativo de cobrança. Tô na academia, nunca o corpo tá bom, né? Então, isso era um padrão negativo que eu identifiquei. E glória a Deus, eu estou profetizando o contrário agora. Agora estou gozando tudo que o Senhor me dá. Hoje mesmo, ele nem sabe, vou contar pra vocês. Mostra o Muki. Foi a segunda vez que eu faço ele mostrar o Muki na live. Ele veio com a camisa e falou, olha, Fá, a camisa que eu comprei dia tal, como é que tá? Que a camisa tava apertando, né, no braço. Aí eu, o que tem essa camisa, amor? Por quê? Tá suja? Tá velha? Fiquei disfarçando. Confessei. A Samira falou, me sinto muito desorganizada. Olha só o que o meu exercício. Padrão. Primeiro ponto. Identificou o padrão linguístico que você tem proferido e tem vivido um resultado negativo. Gente, se o resultado não tá legal, na sua emoção, na sua saúde, em qualquer área da sua vida, pode ter um padrão aí por trás que você tá vivendo, ok? Identificou, você vai criar agora uma nova história para isso que você vivia. Sou uma pessoa muito difícil de fazer amizades. Eliane, eu falava isso também. Olha como eu sou comunicativa. E você também é uma pessoa comunicativa. Eu quero ser sua amiga. Você é uma pessoa comunicativa. Já participou aqui várias vezes, já pediu ajuda, já falou. Parabéns, Eliane. Eliane, parabéns. Você vai me mandar o direct, hein? Quando acabar a live, pra gente bater um papo. É como um filme, né, Fá? Cada um vive o roteiro que tá Eliane, narrando. eu ficava isolada, porque eu também falava isso, que eu era difícil de fazer amizade e fortalecer as amizades. Aí sabe o que aconteceu? Eu falava assim, eu sou desorganizada. Aí eu escrevi o novo padrão. Eu darei conta, pois sou organizada e capaz. Esse foi meu novo padrão. Vocês podem fazer isso quando acabar a live, porque se eu for esperar fazer exercício, a gente não conclui aqui o assunto. Eu acho que a gente vai ter que fazer em 2 vezes essa live, amor. Sinceramente. Não dá pra concluir tudo. A gente vai ficar com a segunda parte desse tema pra semana que vem, tá? É um tema maravilhoso, vale a pena. Aí o que acontece?
que eu fiz? Eu comecei a... Aí o Sérgio passou o exercício e mandou escrever. Eu quero que vocês escrevam pelo menos 20 vezes, tá bom? Vamos focar aqui na ferramenta, vamos focar no conteúdo de agora, certo? Vamos focar aqui no aprendizado, ok? Eu fiz. Olha o exercício aqui. Eu darei conta, pois sou organizada e capaz. 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 A última coisa que eu escrevi, eu já tava... Eu darei conta, pois sou organizada e capaz. Era escrevendo e gritando. Eu tava sozinha no hotel, porque eu tava fazendo um curso com o Sérgio, né, lá em BH. E aí, o último eu escrevi: farei o que for preciso. Gente, simplesmente minha vida deu uma virada nessa área. Hoje, pega aqui, amor. Isso aqui não é nem um terço de compromisso. Opa! Nem um terço, gente. Eu tô aqui, a gente tá com uma lista, porque eu guardei, tirei o meu material da mesa. Eu dou conta, pois eu sou organizada e capaz. Peço ajuda, busco ajuda com quem tá do meu lado. Com aquilo que eu acho que eu não realmente, isso aqui não é minha praia. Porque eu sou, lembra da live anterior? Eu sou influente. Então, eu peço ajuda a uma pessoa que tem mais conformidade, que é mais analítico, que tem mais capacidade na área de organização. Busco ajuda, mas não me conformo com o padrão que estava me mantendo com resultados estagnada. Profissionalmente, eu era uma pessoa estagnada, mas eu tinha esses resultados ruins em várias áreas da minha vida. Gente, você já escreveu, você já identificou, olha só. Sou depressivo, dinheiro é sujo, sou triste, ser crente é sofrido, ser cristão é sofrido, é restrito, é limitado, porque tem gente que vive assim, né? Ser cristão é liberdade, é sair da escravidão, do pecado, da morte, e é ser livre verdadeiramente. Verdade. Casamento é uma prisão, filho dá trabalho, tem gente que só reclama. Tem que falar assim, a gente cria o filho pro mundo. Muito ruim essa, viu? Isso. A gente cria filho para ser feliz, ser próspero, ser o servo de Deus. É isso que Débora escreveu, eu não mudo. Eu também falava isso, Débora. Aí, agora o que você vai fazer quando você identificou o seu padrão? Quando você já identificou o seu padrão negativo, você vai pegar... Eu escrevi 150 vezes esse, mas eu tenho muitos. Muitos. São vários padrões, vários. A gente não tem só um. A gente tem em relação a finanças, em relação à vida espiritual, em relação aos relacionamentos, em relação ao trabalho, em relação à nossa capacidade. A gente tem em relação a tudo. Então, você vai pegar e você vai escrever um novo padrão. Você vai mudar um padrão. Proferindo valores, coisas maravilhosas. E você vai repetir. Só que você vai colocar um composto, um elemento emocional nisso aí. Porque se ficar aqui só no cognitivo, sinceramente, não vai ter mudança. Olha, você trouxe para a consciência, mas entra mais um pouquinho aqui, amor, você tá fora da live. Você vai trazer para a consciência, mas você vai trazer também de forma emocional, não só cognitiva. Então, você pega isso depois e começa a ler em voz alta. Eu darei conta, pois sou organizada e capaz. E começa a falar, começa a profetizar. Sabe o que vai acontecer? Você vai acreditar com o tempo. Você vai acreditar. Isso mesmo. Seu cérebro vai começar a te proporcionar essa bênção de ser uma pessoa feliz. Robert Emmons, que ele Robert Emmons, ele fez um teste. Eu quero falar sobre um padrão de linguagem novo que você, se a partir de hoje, começar a ter na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar seus resultados, você vai mudar sua saúde física, você vai mudar sua saúde emocional e você vai ser muito feliz. É a gratidão.
sou uma ótima gestora. Isso aí, Paty. Isso aí. Aprendeu rápido. Aprendeu, já botou em prática. E aí você vai fazer isso, esse exercício. Agora, tem um versículo na Bíblia que fala: em tudo sede agradecidos. Em tudo. Pelo que você agradeceu hoje? Pelo seu dia? Pela sua vida? O teste, olha só o experimento que o Robert Emmons, e ele fez isso com outro pesquisador também, que eu não lembro o nome do parceiro dele nessa pesquisa, nesse artigo. Ele colocou 3 grupos de pessoas para escrever durante um período de semanas, um longo espaço de tempo. Essas pessoas tinham que escrever todos os dias à noite um grupo. O primeiro grupo, 5 motivos de gratidão. O segundo grupo, 5 coisas ruins que aconteceram durante o dia, numa frase só. Hoje eu fiz isso e eu estou muito grata porque hoje eu fiz uma live com meu esposo e hoje eu também saí com meu filho, consegui acompanhar ele numa consulta e etc. E eu sou muito grata por isso e por isso. E aí, o segundo grupo escrevia, hoje ele catava coisa ruim que aconteceu. Hoje eu tive dificuldade para estacionar quando eu cheguei no lugar, e ele achava 5 coisas ruins. O terceiro grupo, eles deixaram neutros e não falou se era para falar de gratidão ou se era para eventos neutros. Era para falar de eventos neutros que eles quisessem falar do dia deles durante algumas semanas. Gente, o resultado é incrível. As pessoas que escreveram todos os dias procurando momentos bons no dia deles, 25% mais estado de felicidade eles apresentavam que os demais. Todos os demais. 25% a mais. Imagina você hoje, quando a gente terminar aqui, você fizer um diário de gratidão com 5 gratidões. Olha, já é o segundo exercício que eu tô passando, hein? E você pode escrever: eu sou grata porque hoje orei com meu esposo. E você vai escrever no final de todo dia um diário de gratidão. 5 motivos, numa frase. Hoje eu sou grata porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, coisas simples. 5 motivos de gratidão. Escreve, imagina você aumentar 25% no seu estado de felicidade. É bom. É bom demais? Uma dose elevada. Só que não é só isso. Também eles perceberam que eles eram mais saudáveis fisicamente e emocionalmente. E sabe o que mais? Para quem tá querendo ganhar muque, igual o Marco, ou ficar definida, igual eu tô querendo, e buscando e decidida, eles também tinham disposição mais que os demais grupos para fazer exercício físico. Olha que top. Que maravilha. Vale a pena cumprir em tudo sede agradecidos? Talvez você hoje está entristecido, porque não tem vivido esse mandamento de Deus na Bíblia, porque é um mandamento, não é uma... escolhe. Como que é o versículo, amor? Alegrai-vos. Novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Um mandamento é alegrai-vos. E o outro é o de agradecimento. Em tudo, sede agradecidos. Gente, olha, eu não vou nem, por causa do tempo da live, fala pra mim se você tá gostando, se tá fazendo sentido pra você. Falta um minuto, não vou voltar. Pois é, aqui não tá aparecendo pra gente quanto tempo falta. Se cair, eu vou entrar de novo só pra despedir. Mas não tem como a gente passar todo o assunto. Mas fica esses 2, a gente pode fazer uma segunda etapa, o segundo bloco semana que vem. Na quinta-feira, então, a gente vai continuar falando, porque eu vou falar sobre a perfeita linguagem na semana que vem, então. Tá? Marco achou, né? Achou o versículo, amor? Dos Sejam Agradecidos? Ele tá procurando.
Eu sou grata pelas lives. Que lindo, Débora! Então, se você também é grato por essa live, você nos ajuda a divulgar para a gente ajudar mais pessoas. E você também... Olha, a Tia tá em Salvador, mas não quis perder. Que bom! Se você... Olha, Silvinha tá sendo muito iluminada. Se você é grato também, tira um print. Olha, a gente vai cair, falta 15 segundos, agora apareceu. A gente vai cair e entrar de novo para eu finalizar, explicar sobre esses 2 exercícios e mais uma questão que vai ser muito importante, em porcentagem, sobre a zona de conforto. Aí a gente finaliza.